Olá, pessoal. Olá, Cauã Marcos, seja bem-vindo. Olá, Anderson. O tema da nossa live de hoje é procrastinação. Deixa eu escrever aqui. Procrastinação. Vou fixar o comentário. Isso. Olá, Raquel Coelho, acredito que seja seu nome. Seja bem-vinda. Ah, não dá para ficar de óculos, ó. Aparece o círculo da luz. Tudo bem, meu amor? Olá, tudo bem e você? A gente só se fala agora por live, né? Ou pelo WhatsApp, ou pelos canais aí tecnológicos. Você tá me vendo? Para mim, a minha imagem tá congelada. Não tô conseguindo te ver. Pessoal, vocês estão conseguindo ver a Márcia? O pessoal que tá entrando aí, Eliana, Marcelo, bem-vindo, Luciano. Fiquem ligadinhos aí na nossa live de hoje, tá? Que nós vamos falar sobre procrastinação, porque deixamos tudo para a última hora. Mate Melo, bem-vindo. Úrsula, Júlia Costa, Alguém fala sejam aí, todos. por favor, se estão conseguindo me ver, ou se a minha imagem tá congelada, ou se não vem nada. Tem uma louca de óculos aí com reflexo de luz no rosto? Não. Não tá Se você... carregando. Vamos fazer Tá, eu vou. assim. Eu vou finalizar aqui, apertar no xizinho e aí você entra de novo, pode ser? Beleza. Não estamos vendo. Tá, obrigada, Mati. Então me tira lá que eu entro de novo, que eu sou persistente. Isso aí. Então, pessoal, vou ver se eu consigo chamar a Márcia aqui de novo, tá? Para a gente iniciar a nossa live com um tema bem legal, bem bacana. Deixa eu ver se ela me manda de novo. Não, não tá vendo, né? Ela mandou a solicitação agora. Eu vou apertar. Vamos ver se vai aparecer. Aguardando. Acredito que vai dar certo agora. Ai, tô aqui, tô congelada de novo. Mas que coisa, né? E nem tá tão frio hoje, gente. Tô congelada. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar do Wi-Fi e vou usar a minha rede de dados, tá? Vamos ver se é isso, tá bom? Tô saindo e já Tá volto. bom. Fica aí, gente. Espera que eu já volto. Isso, pessoal. Espera que a Marta volta, tá bom? Vamos ver se agora dá certo. Mas enquanto isso, vocês vão entrando. Oi, Carol, seja bem-vinda. Leonara, bem-vinda à nossa live. Márcio, Bela, bem-vindos. Gente, fica aí, tá? Dá só um minutinho para Márcia conseguir voltar, porque não sei, deve ser algum problema de conexão, algum problema com o celular dela, mas vai dar certo. Ela vai conseguir voltar e a gente vai fazer essa live, hein? Juntas. Olha lá, ela tá entrando. Ah, não acredito. Congelada de novo. E agora, Tá, gente? Será que vai ficar só a minha voz? tá carregando a sua imagem. Ah, então agora vai. Dessa vez eu fiquei congelada com um sorriso, porque vai que as pessoas me veem aí congelada, ainda com uma cara de ai, não posso entrar. Então, Márcia, se apresente. Fala um pouquinho sobre você. Eu sou psicóloga, minha abordagem é analítica, aquele cara chamado Jung, que estudou com Freud, por isso que eu e Jéssica nos aproximamos, porque a gente complementa aí as abordagens. Gosto muito do tema procrastinação, porque independente da abordagem psicológica, muitos de nós sofremos com isso e a gente tem uma leitura pela experiência. Eu sou uma pessoa que pratica muito a procrastinação, então eu posso falar por vivência, por experiência própria, somos duas. Somos E duas. também vamos fazer um contraponto aí daquilo que Jéssica já caminhou, já percebeu, já observou dentro da psicanálise.
e aquilo que eu também posso contribuir dentro da psicossomática junguiana. Continuo congelada, gente? Socorro! Continua, tá Justo aparecendo hoje, uma bolinha, justo hoje carregando. que eu fiz um rabo de cavalo tão ajeitadinho, tô bonitinha, queria que vocês me Passou uma vissem. maquiagem. Eu tirei o Wi-Fi e tô no meu. Vamos conversando, Jéssica, vai começando aí, que eu vou continuar. Eu entro, saio e trabalho a imagem aí, tá? Pra gente não Tá, deixar as pessoas que estão entrando sem saber sobre o que vamos falar. Ó, o Matt está me ajudando, o Matt é o meu auxiliar hoje, ó. O Matt Melo já falou, não sei se é Matt Mel, né? Que está falando que eu não estou aparecendo. E a Eliane, sim, é isso aí, Eliane. Então vamos lá, Jéssica, você vai falando aí, explicando aí para os nossos participantes o que que é procrastinar. Enquanto isso, eu entro e saio para tentar carregar minha imagem, tá bom? tá bom. Gente, procrastinação é uma coisa que eu cometo muito, acontece muito comigo, e eu preciso desenvolver esse hábito de não procrastinar. O que que é? É você sempre deixar tudo para a última hora. Ou sempre deixar tudo para depois. Sabe quando tá assim, você tem que pegar um ônibus. E ao invés de você sair com 30 minutos de antecedência para você chegar, para você se preparar, você sai com 10. Aí você sai correndo e às vezes perde o ônibus. Então isso prejudica a vida de quem procrastina de uma certa forma. Todo mundo procrastina, mas nem todo mundo é um procrastinador habitual. Vocês conseguem entender isso? Isso faz sentido para vocês? Você aí se identifica com isso que eu tô falando? Pelo fato de deixar tudo para a última. Bem-vinda, Melina. Sexual terapia. Estou procrastinando a monografia e a entrega é em julho. Nossa, Leonara, é interessantíssimo você falar sobre isso, porque era uma das coisas que eu ia expor aqui para a gente dialogar sobre a sua monografia. Por quê? Por que que é difícil para você fazer essa monografia? Ou para nós, porque eu também já tive que fazer um TCC e foi algo bem assim complicado e desgastante. Porque a partir do momento que a gente pensa naquilo, a gente já pensa no todo. Então, quando você pensa em fazer sua monografia, você já está pensando em tudo que você tem que fazer. E o que que seria interessante para você não ficar procrastinando e fazer isso se tornar algo muito longo, sendo que você pode fazer antes? Separa etapas para você começar. Olha, hoje eu vou escrever 3 folhas da minha monografia. Hoje eu vou escrever 5. Hoje eu vou escrever determinada parte, determinado parágrafo. Vai separando as coisas que você precisa fazer e fazendo elas de acordo com o seu tempo, com o tempo determinado que você tem. Para você não ficar procrastinando e deixar tudo para a última hora. Márcia, tá aí? Tô aqui. Pelo jeito, minha imagem vai ficar assim, mas isso não vai impedir da gente passar o conteúdo para quem está aqui com a gente. Jéssica, eu separei, a gente vai falando aos poucos aqui, eu separei de uma forma didática aqui as dicas que a gente pode dar, né, para as pessoas pararem de procrastinar, as pessoas incluindo eu. Então vamos lá, para nós pararmos de procrastinar, para a gente parar de ficar adiando, empurrando com a barriga, dizendo amanhã eu faço, amanhã eu vejo, amanhã vai embora e eu nem começo, tá? Eu também, alguém estava falando aí de monografia, eu também. A minha monografia, eu estou terminando a especialização em psicossomática, ela era para ser entregue em abril, mas ela foi adiada por conta da quarentena. Estou muito feliz, por um lado. Por outro lado, cresce a minha ansiedade, porque eu poderia ter deixado ela pronta por prazo inicial e não deixei. E agora eu perdi a vontade. A gente perde o desejo, porque se não tem uma construção, como a Jéssica falou, você precisa ir construindo um pouquinho a cada dia, que aí você está dentro do processo. Quando você não botou o pé dentro do processo, você não está envolvido, a sua mente não vai desenvolver ideias para você continuar construindo aquilo. Desde um livro, uma monografia, um e-book, um estudo, uma costura, um desenho, seja lá o que for, até a coisa mais simples do mundo, que é, por exemplo, preparar uma feijoada. Mas você tem que dessalgar a carne e pôr os grãos de molho.
E aí você fala, amanhã ao meio-dia eu vou ter uma feijoada. Para isso, no dia anterior, você precisa pôr a carne para dessalgar. E aí chega no outro dia ao meio-dia e você fala, pois é, não vou poder fazer a feijoada porque eu não fiz o preparativo, né? E aí por que isso acontece? Porque eu não tenho foco, porque eu não tenho desejo, ou tem uma outra coisa, Jéssica, que eu queria ver com você como é que você faz essa leitura. Sim. Sabe que às vezes, quando a gente fala sobre traço de caráter, quando a gente fala da índole da pessoa, do caráter da pessoa, da personalidade daquela pessoa, há aqueles sadomasoquistas, né? O sádico é aquele que vê prazer no sofrimento, quando não é nele, óbvio. O masoquista também tem prazer no sofrimento, quando é com ele próprio. Então, esse nosso lado dual do sadomaso, que Freud também desenvolveu muito, diz o seguinte sobre nós em relação à procrastinação. Eu já sei que eu sei. Olha que terrível. Eu sei que eu vou dar conta. Eu sei que. Quem que falou da monografia aí, Jéssica? Foi a Leonara. Leonara Leonara. Carvalho. Leonara Carvalho, você sabe que dá conta bem. É para Júlio, você sabe que consegue escrever uma monografia em 1, 2 semanas, está tudo dentro da sua mente. E você sabe que vai dar conta. Mas por que você sofre? Se você sabe que vai dar conta e vai escrever nas 2 últimas semanas, por que você sofre? Porque a gente não tem o controle do futuro, uai. Eu sei que eu faço em pouco tempo, mas eu não tenho controle sobre o tempo que virá. E por focar também mais nas coisas negativas, né? Nos pontos negativos daquilo que você precisa fazer. E não Para olhar nos mim, pontos positivos para mim, do o ponto benefício. mais exato, o ponto mais negativo de uma monografia para mim é organizar os capítulos e fazer as regras da ABNT, as citações. Eu fixo Nossa, nisso e não faço nada. Eu paraliso. as normas são um caos. Você tem que fazer tudo estruturadinho. E aí, Mas, às vezes, precisar corrigir. Tudo isso é muito ah, chato, mas tem as coisas boas também, né? mas você não acha, Jéssica, que tem alguma coisa aí de um hábito que nós todos temos de sustentar um sofrimento? É sofrido, a procrastinação nos faz sofrer, mas por que a gente faz essa escolha, então? Tem a ver com isso e tem a ver também com a pessoa que tem o hábito da procrastinação ser uma pessoa insegura. Porque ela se critica muito e aí ela não tem a crítica, ela não vai estar dando importância para a crítica do outro em si. Claro que isso também tem muita relevância, mas ela vai estar dando importância para a crítica que ela vai fazer dela mesma, dela conseguir começar aquele algo e finalizar aquele algo. E tem esse medo. Esse é um ponto de vista. Não sei se você concorda, mas é um ponto de vista. Não, as pessoas inseguras em geral, eu acredito que elas tendem a procrastinar exatamente pela falta de autoconfiança. Acredito que quando você tem uma autoestima rebaixada e você não acredita naquilo que você é capaz de fazer, você vai adiar. Mas aí você tem a pesquisa, o apoio, a ajuda, a orientação, né? No exemplo que a gente está dando da monografia, você tem caminhos e recursos. Mas eu acredito que ainda tem algo que vem mais do inconsciente, sabe? Alguma coisa que me faz adiar um processo porque eu sei que eu sei. E esse é o grande mistério da procrastinação. Mas se eu sei que eu sei e posso fazer no último momento, por que eu sofro então quando eu já decidi fazer depois? Eu Você acredito que é sabe porque eu que não é como se eu não assumisse de verdade a escolha, não é? Você sabe que isso se torna um vício? Por Exato. quê? O que que acontece? Quando a gente tem um tempo para se preparar, como você falou, tem tudo aquilo. Mas aí entra aquela questão da dopamina. Porque quando falta tipo 5 minutos, aí a dopamina ela vem com tudo e isso gera um vício por ter e sentir ela cada vez mais. Aí você tem que se apressar, você tem que fazer as coisas correndo, você tem que agilizar tudo, tá liberando dopamina e o corpo aprende isso de uma forma errada. Ele vai gostando disso. Então isso colabora para ir adiando cada vez mais e mais. E eu vi uma pesquisa que fala assim
sobre ser algo genético, essa questão. E eu acredito que é algo do comportamento, que é algo que você aprende com o comportamento. Quando você vai analisar as pessoas que são procrastinadoras, procrastinadores habituais, você vê que na família também tem procrastinadores. E aí, desde criança, você cresce aprendendo, tendo aquele espelho, refletindo sobre isso, refletindo sobre você, e você aprende a ser um procrastinador também. Isso faz sentido para você? Sem dúvida, na área da psicologia a gente está sempre estudando ambiente, né? A gente não se conforma, ainda mais eu na psicossomática, eu não me conformo com explicações de, é congênito, é hereditário, né? Então, para mim, hereditariedade é no exemplo do ambiente, não consanguinidade, né? Sem dúvida Sim. nenhuma, a gente aprende com os exemplos que a gente vai vendo, à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai repetindo padrões. Mas também acredito, Jéssica, que tem alguma coisa ligada aí a uma questão de caráter. Eu estava fazendo agora uma revisão sobre aquelas fases, apesar da minha leitura ser junguiana, eu preciso compreender as outras abordagens, né? E aí você até vai poder me ajudar nisso aí e esclarecer para quem está ouvindo a gente. Que o hábito de ficar adiando as coisas, de ficar retendo uma atenção, porque veja, quando eu tenho um prazo para cumprir, quando eu tenho uma demanda para entregar, eu fico retendo, e isso me veio muito a questão da fase anal, porque Freud ele fala lá na teoria dele das fases, né? Tem o bebezinho, na fase oral, ele precisa chorar para ter a mamadeira. Aí depois tem aquela criança que começa a desfraldar, né? Que tem aí o processo do controle dos esfíncteres. Então, o que acontece com a criança de 3 anos? Ela muitas vezes faz xixi e cocô num ambiente que não é esperado, ela não está no vaso sanitário. Ela, às vezes, sem a fralda, na escola, no ambiente público, acaba percebendo que ela não tem o controle, né? Ela não Sim. consegue reter. Então, quando ela cresce, o que ela faz de recurso para se defender dos momentos de constrangimento, de vergonha? Ela retém. Então eu fico pensando nessa relação. Será que a pessoa que costuma adiar os compromissos, que costuma praticar a procrastinação, não tem uma fixação nessa fase do desfraude, onde ela muitas vezes fez xixi e cocô no momento inesperado? O que você acha? É doideira minha ou faz sentido? Eu acho que faz sentido. Faz sentido, assim, se a gente analisar tudo isso num contexto geral. Porque, como você falou, é ali na onde ela vai aprender a controlar o seu esfíncter, né? Se ela vai soltar, se ela não vai. Acontece de fazer isso em momentos inoportunos, como você mesma disse. E aí, na vida adulta, ela pode trazer isso para ela. De adiar esse tempo em um momento inoportuno, que não é para adiar, mas acaba acontecendo e isso precisa ser trabalhado. Uhum. Ô, Jéssica, alguém aqui me ajudou de novo, está dizendo que realmente minha imagem não está aparecendo, pessoas, é verdade, tem algum problema com conexão, tá só a minha voz. Enquanto a Jéssica vai vendo aí quem está com a gente, quem tem alguma pergunta, eu vou sair, vou fazer a última tentativa, tá? Vou sair da live enquanto ela interage com vocês e já volto. A Elaine acabou de entrar, a Elaine e a Márcia aqui está falando sem imagem. Eu vou sair, já volto em um segundo para ver se a minha imagem recarrega, tá bom? Até já. Tá bom, a gente aguarda você. Pessoal, eu quero saber se vocês têm perguntas. Algumas coisas aqui vocês se identificam, tudo isso que eu disse. Você tem alguma dúvida? Quer perguntar sobre algo? Entende que isso vai muito mais além, vai muito mais profundo, né? Vai numa forma bem mais profunda do que uma simples mudança de hábito. Você precisa realmente entender o porquê que isso está acontecendo com você, como que isso surge, qual que é o gatilho para isso, para você conseguir resolver. Deixa eu aceitar aqui a Márcia e vamos ver se consegue voltar a imagem dela. Estou aqui de Tá novo, carregando. presença de espírito e de voz. Vamos ver se a imagem vem. Ainda não.
Bem-vindo, pessoal que está entrando agora. Paiol Olímpia, Beatriz, Elaine, Unhas da Lari, sejam todos muito bem-vindos. Vocês podem estar aí soltando a pergunta de vocês, tá? Que a gente vai responder. Adriana, eu entrei agora, estou totalmente sem entender. Adriana, hoje nós estamos falando sobre procrastinação. O tema está fixado na live. Assim que você entra, você consegue ver. Infelizmente, tem algum problema com a câmera da Márcia, que não está aparecendo a imagem dela, mas é uma live em dupla. A Márcia ela é psicóloga analítica, eu sou psicanalista e nós estamos tendo um bate-papo aqui com o público. Qualquer outra pergunta que você tiver, pode mandar, tá bom? A gente está falando sobre um tema importantíssimo que envolve cada um de nós, porque em algum nível a gente tem o hábito de adiar, de empurrar com a barriga e deixar para depois. Aliás, isso é um hábito cultural. Nós, brasileiros, temos o hábito de deixar tudo para a última hora. Isso já é amplamente comentado, né? Somos conhecidos mundialmente por deixar tudo para a última hora. Eu já tive a oportunidade de morar uns 3 anos na Europa e além do famoso jeitinho brasileiro, que é aquele que sempre está concedendo, que está sempre viabilizando, flexibilizando qualquer regra, nós também somos aquele povo que tem o hábito de deixar para a última hora, né? A gente gosta de uma fila, né? A gente gosta de um frio na barriga, a gente gosta de uma emoção, a gente gosta do medo de não dar tempo, né? Em busca dessa emoção, a gente sofre. A gente sofre porque todos os dias eu acordo e penso, puxa vida, o tempo está encurtando, o meu prazo está acabando e eu ainda não fiz o que eu tinha que fazer. Leonardo Carvalho fez algum comentário. Sim. Ela está falando assim, nós amamos procrastinar. E eu acho que isso tem realmente muito a ver com o que a Márcia falou. A gente sabe que dá conta. A gente sabe que dá conta, mas a gente faz. Eu procrastino muito, gente. Vou confessar aqui, ó. Um momento confessionário. Para lavar louça. Como eu detesto lavar louça. Então, acaba de almoçar, em vez de eu já ir lá lavar a louça para ficar tranquila depois, não. Eu vou adiando, eu vou assistir um filme, eu vou mexer no celular, eu vou assistir alguma série, vou fazer alguma coisa, vou arrumar o quarto, vou varrer a casa e vou deixando a louça lá. Mas eu tô me enganando, porque o que eu realmente tinha que fazer era lavar a louça. E aí eu vou cobrindo isso com outras tarefas que não era necessário fazer naquele momento. E isso não é algo bom, porque aí chega próximo da hora da janta, aí eu vou lá correndo e lavo a louça. Então, isso foi até uma pergunta, uma questão que o Leonardo trouxe, né? Mas deixar para cima da hora pode prejudicar no resultado final? Sem dúvida. Vai te prejudicar. Por quê? Primeiro que você vai ter que fazer correndo. Você não está presente. E tá aí um gancho que eu vou falar daqui a pouco sobre 7 dicas que eu achei aqui no site da BBC, a BBC News, tá? Achei bem bacana da pesquisa que eu fiz. E a gente vai falar sobre essas técnicas para parar de deixar para a última hora, né? O que eu faço? Isso foi também a pergunta da Viviane. A Viviane perguntou, tem algum exercício simples que podemos fazer todos os dias para ir deixando de procrastinar? Tem, sim. Né? Como toda transformação de comportamento, ela requer um certo esforço, claro, né? Ninguém traz a solução para a gente. Mas tem sim, Viviane, a gente consegue mudar esse hábito. Ô, Márcia, a Adriana perguntou aqui, e eu quero ouvir sua opinião sobre isso. Ela disse assim, eu faço isso com os meus relacionamentos. Sempre arrumo pessoas com o mesmo perfil. Você acha que isso é um hábito de procrastinação? Sem dúvida, e adorei isso, Adriana, sem dúvida nenhuma. Sabe o que você está procrastinando? A sua evolução. Porque através dos relacionamentos, eu posso me conhecer melhor e eu desenvolvo o autoconhecimento. Se você está repetindo o padrão de relacionamento, você está procrastinando a tua alegria, a tua satisfação, a tua evolução pessoal, moral. Você está procrastinando a tua evolução.
Então é muito bacana essa tua colocação, gente. Procrastinar não é só fazer uma feijoada, preparar um alimento, lavar a louça ou escrever um livro, uma monografia, mas também o ato de buscar me conhecer, desenvolver a minha autoestima, compreender-me, né? Até procrastinar, gente, até na espiritualidade, né? Às vezes a gente fica assim, poxa, eu sou católico, mas eu não estou muito satisfeito com, eu não me sinto tão bem, eu quero buscar outras respostas, então vá buscar. Por que que você demora tanto para buscar? Né? Isso é procrastinar também, sem dúvida. Aí depois ela fala também, com dieta eu também tenho muita vontade de emagrecer e preciso, mas não quero pagar o preço, então me engano. Talvez, Adriana, porque isso não seja realmente uma prioridade para você, a qual você vai lá e, como você disse, pagar o preço, que você vai fazer isso, e isso gera um hábito da procrastinação. Então, é muito uma mudança de hábito, é uma mudança de pensamentos, que a gente tem que entender as raízes, sim, as raízes inconscientes que nos levam a fazer isso, mas colocar em dia todas essas coisas que são necessárias, que é preciso fazer, e fazer. Simplesmente fazer. Exatamente. Prioridade, você falou uma palavrinha muito importante. Ó, outra pergunta, Márcia, para você. Eu nem empurro, eu quando me decepciono, eu desisto das coisas. Isso acho que é normal, não é? Então, desistir, Leila, não é procrastinar. Quando você deixa ir, quando você abre mão, você não está procrastinando, você está desistindo. E aqui, quando eu falo desistir, eu não estou classificando como positivo ou negativo. Só você pode avaliar se você estava persistindo em algo que era válido ou não para você. Procrastinar é quando a gente precisa fazer algo, né? Então, é um compromisso que eu assumi, é uma decisão que eu tomei que tem uma consequência, né? É um serviço que me demandaram e eu aceitei. Então, é aquilo que realmente eu preciso fazer. Desde a coisa mais básica do mundo, que é tomar banho. Hoje é um dia super frio e eu preciso lavar o meu cabelo porque amanhã tem uma reunião, enfim. Se eu fico procrastinando aquilo até meia-noite, né, eu vou ter uma consequência negativa. Agora, você decidir, quer saber? Eu não vou lavar meu cabelo, amanhã eu vou na reunião com lenço, com um chapéu, com uma boina, enfim. Aí você tomou uma decisão de abandono, de desistência ou de rejeição daquele compromisso que você tinha assumido. Márcia, uma visão para complementar isso, dependendo do que ela está falando, do que ela está procrastinando, de como ela procrastina e depois ela desiste, tem a ver com a punição. Por quê? Se ela tem que fazer alguma coisa, ela não faz. Aí ela começa a se punir. Ela se pune e ela não vai fazer de novo. Porque é como se o preço já fosse pago, ela já pagou um preço por aquilo. Então ela não tem a necessidade de tentar novamente, de conseguir desenvolver ou desenrolar aquilo que ela precisa fazer. Gostei, isso é bem psicanalítico, hein, colega? Muito bom, é isso aí mesmo. Muito bom, é autossabotagem favorável, né? A gente reverte justamente para pensar, "Ai, tá vendo? Não vale a pena fazer isso. A gente quer provar para a gente mesmo que é melhor abandonar, né? Muito bom. Justamente. Ó, a Adriana falou assim, com certeza, realmente. Live excelente, obrigada. A Leonara, estou adorando a forma como vocês estão abordando o tema. Gente, obrigada, viu? Obrigada vocês pela presença de vocês aqui, por esse feedback maravilhoso. Isso aí. Bom, vamos falar das dicas? Eu vou soltando as dicas aqui para a gente parar de ir em busca dessa falsa emoção de frio na barriga, adiando tudo, e aí você vai complementando, tá? E vocês continuam aí fazendo as perguntas, gente. Vamos pensar naquilo que vocês têm o hábito de deixar para a última hora e que traz desconforto, sofrimento, prejuízo, e vão colocando aí para a gente tentar elaborar uma ajuda, um suporte, um auxílio, tá? Vamos Conta lá. pra gente. Sete dicas. A primeira. Ó, primeira dica para a gente parar de ficar adiando tudo, tá? Pratique técnicas de mindfulness. O que que é mindfulness? É consciência total do aqui e agora, tá? Mindfulness é ter
consciência. Quer ver o mindfulness? Eu estou sentindo que a minha bexiga está meio cheia, né? Então, assim, a gente só presta atenção na vontade de fazer xixi quando ela já está muito cheia. Eu não tenho a consciência corporal, eu não tenho esse poder, esse total, que é o que representa a mente total focada, eu não tenho, mas eu posso desenvolver. Como que eu desenvolvo a consciência no presente? Meditação, ou o simples hábito de quando você, por exemplo, está sentada lendo um livro, vendo TV, aí você começa a sentir que o teu pé está gelado, ou começa a sentir que as tuas costas estão mal, você está mal posicionado, tua coluna está doendo, né? Ou que você está começando a ter a vontade de ir no banheiro e o filme vai entrar na parte de uma ação muito importante, né? E aí você fica ali angustiada entre, eu continuo vendo a cena ou eu levanto para ir no banheiro. Simples assim, gente. Então, ter consciência do momento presente. Comece praticando a consciência corporal. Preste atenção agora, enquanto vocês estão aí com a gente. Presta atenção na posição que vocês estão. Está sentado, está deitado, está de pé, está caminhando, está comendo, está bebendo alguma coisa? Presta atenção no sabor daquilo que está entrando na sua boca, né? Porque depois que desceu da garganta não tem mais sabor e é tão rápido. Presta atenção nesse segundo em que você está mastigando o alimento. Presta atenção em como está agora o seu bumbum, os seus pés, seus ombros, seu pescoço, seu rosto, né? Presta atenção como está. Presta atenção como está o seu corpo e uma outra percepção, pensamentos. Esse é um caminho um pouco mais complexo, mas o Mindfulness é um convite para você prestar atenção no aqui e agora. No aqui e agora, tá? Eu vou deixar depois lá no meu canal o nome de um livro que eu costumo indicar muito para as pessoas, que é O Poder do Agora, tá? Para a gente praticar essa consciência no momento presente. Vigiar os pensamentos negativos e prestar atenção como está a minha sensação corporal. Primeira dica para você parar de deixar para depois. Aí vem respirar também. Eu não tive tempo de dar uma olhadinha no artigo que você me mandou, mas eu também separei algumas coisinhas aqui, tá? E aí você me fala se tá aí ou não. Para vencer a procrastinação, nós precisamos respirar. Porque quando a gente respira adequadamente, tudo se organiza no nosso corpo, vamos falar assim. E a gente age com menos impulsividade. Porque a procrastinação também tem a ver com impulsividade, né? Então, eu quero que você aí, uma técnica simples que também tem a ver com mindfulness, para você fazer e você já ver como você vai se sentir melhor. Junto comigo, nós vamos praticar a respiração da forma correta. Então, vamos lá, ó. Eu quero que você inspira pelo nariz, puxa, segura um pouco e agora você vai expirar pela boca. Solta. Você consegue sentir essa calma dentro de você? Agora você vai fazer de novo. Inspira. E expira. Você inspira, segura um pouco e expira, porque isso vai melhorar a oxigenação no seu sangue. Vai melhorar também a tomada das decisões. Exatamente, porque levando a oxigenação cerebral, você consegue se focar no aqui e agora. Como é que eu estou, em que ambiente eu estou, qual a minha prioridade, o que a Jéssica falou, e faz todo sentido, gente. Prioridade, senão a gente fica se julgando e não faz o que tem que fazer. Fica se ocupando com pensamentos negativos e com julgamento. Eu tinha que fazer. Mas eu tenho isso para fazer. Eu mesmo me pego aqui, eu sento para fazer, por exemplo, recibo da psicoterapia. Eu tenho tantos recibos para fazer. Aí eu começo, organizo a bancada, abro uma página de um curso que eu tenho que ver depois, organizo as canetas no porta-caneta, tiro o post-it. Eu fico mexendo em um monte de coisa quando, na verdade, cara, eu tenho que pegar uma caneta, o papel do recibo e fazer o recibo. E eu começo a fazer um monte de coisinhas antes, né? Então, se eu respirar e focar no aqui e agora, eu consigo entender qual é a prioridade do momento. Então, dica 1 é isso aí, consciência no presente. Presta atenção nos pensamentos negativos que te impedem de fazer o que tem que ser feito, respirando e oxigenando aí teu cérebro para você lembrar o que tem que fazer. Tem alguma perguntinha?
Então a gente vai para a dica 2. Enzo tá dando um oi. Maria Andressa entrando agora. Nete. O Vitor Augusto. Sabrina. Kênia Mansur. Inclusão da Rosane. Parente sua, Viviane Alflen. É minha prima de algum tempo. Podemos ir para a dica 2. Então vamos lá. Dica 2 para parar de odiar as coisas, essa falsa emoção de friozinho na barriga. Divida a tarefa em passos claros e controláveis. A Jéssica já tinha falado isso no início da live, mas eu vou repetir para quem está chegando agora, tá? Ela já falou exatamente isso, né? Você é muito grande, é muita coisa para fazer, pesado, todo desanimado. Divide, né? Você tem que, nem que você pegue aí o calendário, pega um post-it para colar, para lembrar e diga, eu tenho que escrever 10 páginas. Bom, eu escrevo 3 por dia, eu tenho que entregar em uma semana, né? Depois eu ainda tenho tempo para revisar. Então, assim, coloque metas, né? Isso é extremamente importante, extremamente importante. Olha, para eu concluir esse ato aqui, eu tenho que fazer essas etapas. Então, divide a etapa no tempo que você tem. E aí você consegue fazer um pouquinho cada vez, sem ter um peso muito grande para solucionar de uma vez só. Ó, a Adriana fez uma colocação aqui que cabe muito bem nisso que você falou. Gostaria de fazer uma observação, pois concordo plenamente com vocês que preciso colocar a dieta como prioridade. Estou me procrastinando, pois já tentei outras vezes e desisti. Já investi muito. Então, Adriana, que tal se você agora colocasse isso de uma outra forma? Eu não sei como que foi, como que você fez, mas estipulando metas que você pode fazer durante a semana. Claro que seguindo a dieta, seguindo tudo que você tem que fazer, se esforçando, colocando isso como prioridade, mudando seus pensamentos, porque a primeira coisa que você precisa fazer é mudar aqui na mente, colocar por etapas, como a Márcia falou, dividir as tarefas. Estipula, eu quero perder 1 quilo por semana. Então, é esse 1 quilo que eu vou perder durante essa semana. Que dá 4 quilos no mês. Ou seja, vão ser 4 quilos no mês. 1 quilo por semana, 4 quilos no mês. E a partir do momento que você conseguir o seu primeiro objetivo, que é perder 1 quilo, você comemora isso para você entender que isso é algo bom e você vai conseguir ter estímulo para fazer mais outras vezes. E outra coisa também, Adriana, é o seguinte: é, como a Jéssica falou aí de pensar o porquê que você quer emagrecer, né? Teus pensamentos. Então vamos lá. Você realmente quer emagrecer? Eu sempre faço essa pergunta para quem vem trabalhar comigo com transtorno alimentar. Você realmente quer? Realmente quer? Ou alguém está exigindo isso de você? Ou você acha que você vai ser mais amada se for mais magra? Ou você acha que o seu parceiro vai te admirar mais porque você foi persistente e alcançou um objetivo? É para você ou é para alguém? Né? Você não se sente bem com a forma corporal que você tem? Te impede de fazer alguma tarefa? Ou é a tua saúde física que está prejudicada? Você está com índices de colesterol elevado, triglicérides, você está passando por alguma privação alimentar, como, sei lá, alguma alergia, algum outro problema, e por isso você precisa emagrecer? Então, a primeira grande questão é, primeiro, compreenda o porquê você está buscando esse resultado, porque às vezes ele não é para você. E aí, como a Jéssica falou, você precisa mudar o seu pensamento, o seu querer. Entenda primeiro qual é a motivação. Aí, depois que você conhecer a sua motivação, você vai seguir essas dicas que a gente está falando. Então, o que você tem que dar agora é um passo atrás, tá? E pensar o porquê que você quer ter menos peso, né? O que que te leva a isso? Quer falar alguma coisa? Eu posso ir para a terceira dica, Jéssica? Pode ir para a terceira dica. Então, vamos lá. A primeira é manter a consciência do presente, para eu poder estipular a prioridade. A segunda é dividir a tarefa em passos claros e controláveis. A terceira é não se castigar por procrastinar. Gente, julgamento. A gente reclama de julgamento, mas é bíblico. Não julgueis para não ser julgado. A gente se sente julgado porque já parte de nós esse hábito. Então, caramba, não se sinta culpado.
Eu vi um postzinho esses dias mostrando um cara vendo séries, batendo recorde de séries, e a culpa numa bolinha do lado falando assim, ó, tá aí como se não tivesse nada para fazer, né? Olha que, não é? Eu achei super didático, assim, interessante. Cara, a gente se culpa, a gente fica se condenando. Então vamos tirar esse hábito aí de julgamento, tá? Você está procrastinando porque você precisa se conhecer melhor, entender as suas prioridades e as suas motivações. Ela colocou outro comentário aqui, ela disse assim, eu realmente quero, eu não me sinto bem, saúde ainda não está, mas vai ficar se eu não mudar, eu já enfrentei muito bullying. Ó, então eu acredito, na minha visão, que você precisa fazer uma busca do que está gerando é, é, essa obesidade, vamos dizer assim. Eu nem sei se você é obesa, né? Mas você está se queixando do seu peso e tal. Acredito que você esteja acima do peso, então. O que está gerando isso? Se é algo emocional. Porque se for algo emocional, você precisa trabalhar, você precisa tratar essa raiz para que ela não venha mais impedir você de atingir o seu propósito, de atingir o seu objetivo. Então, sim, você tem que mudar a sua mente, tem que mudar o seu comportamento e curar isso dentro de você. Isso que ainda está te machucando, como você disse, já enfrentou muito bullying na escola. Mas a principal coisa que você precisa fazer é se aceitar, se curar e também mudar os seus pensamentos. Muito bom. Adriana, tanto eu quanto a Jéssica, a gente pode depois continuar esse assunto para você. Você procura a gente no direct, o nosso WhatsApp também está lá disponível e a gente pode, de repente, te auxiliar um pouco mais, tá bom? Vou colocar aqui então a quarta dica. Apoie-se em bons hábitos que você já tem. Eu adoro isso, gente. Isso a gente trabalha no coaching. Ao invés de eu tentar desenvolver aquilo que eu tenho que olhar para as habilidades que já são natas. Então, pare e pensa naquilo que você faz com facilidade, né? Então, ó, um exemplo. É, ele se comprometeu a primeiro passar o fio dental todas as vezes e escovar os dentes. Em pouco tempo passou a fazer a tarefa sem pensar sobre ela. É como dirigir um carro. A gente pensa nos passos. Ai, meu Deus, como é que simultaneamente eu vou fazer as coisas? Eu não dou conta. Isso, simultaneamente na primeira vez, não. Você vai ter que pensar no passo a passo. Então, pensa naquele passo a passo, das coisas que você já sabe fazer. E aí depois isso se torna natural. Então pensa naquilo que você faz bem. Vamos voltar ao exemplo da monografia, tá? Eu detesto escrever, eu tenho preguiça. Eu sei que parte da minha procrastinação está na preguiça de organizar os pensamentos e escrever, tá? Por outro lado, eu gosto de assistir aula online e eu gosto de bater papo com filósofo, com psicólogo, com médico, certo? A minha tese me dá uma direção de para onde eu vou buscar informação. Então, eu gosto disso. Isso me dá construto suficiente para escrever uma boa monografia. Então, eu começo pelo aquilo que eu gosto, que é fácil e que é nato, né? Que naturalmente eu faço bem. Isso vai ajudar a desenvolver melhor. A quinta dica: pense no eu futuro. Então, isso, gente, com seriedade para não tornar uma ansiedade, tá? Em uma experiência, um grupo de pessoas foi apresentado a retratos delas mesmas envelhecidas eletronicamente. Muitos passaram a reservar mais dinheiro para a aposentadoria, pois passaram a sentir um laço mais forte com seu eu futuro. Então, vamos lá. Quando eu estou adiando um compromisso, eu tenho, por exemplo, tá? Eu tenho que preparar uma palestra, eu tenho uma apresentação para o meu chefe. Se imagine apresentando o trabalho pronto. Imagine o resultado disso. Isso traz motivação para você fazer. Trazendo uma realidade, né? Aquilo que ainda não existe, mas já criando na sua mente. Ô, Márcio, só deixa eu ler aqui um comentário rapidinho, tá? Para você dar continuidade. É muito legal, sou psiquiatra, adorando vocês. Ai, Tá? obrigada, Taira. A gente fica tão orgulhosa de saber, porque o nosso trabalho é um trabalho coadjuvante, né? Vocês trabalham aí realmente com a parte mais biológica e a gente fica ali
inserida num contexto mais cotidiano, né? Então, muito obrigada. Vamos lá. Tomara que a gente possa contribuir cada vez melhor para o trabalho de vocês, médicos, também. A Isso, amém. sexta dica, para quem entrou agora, eu vou revisar bem rapidinho no final as 7 dicas que a gente está passando sobre evitar a procrastinação, o adiamento de tarefas que me faz sofrer. A sexta dica, entenda a importância do que deve ser feito. Isso é muito bacana, gente, valorizar, né? É simples como lembrar que fazer um trabalho ajudará a conseguir um diploma, que é indispensável para o sonho de se tornar aquilo que você quer. Então, por exemplo, você precisa entender a importância daquela atividade. Você precisa entender, lógico, né? Quando a gente tem uma demanda, às vezes a gente não entende exatamente. Meu chefe pediu para eu construir um gráfico sobre a progressão anual dos, sei lá, da Previdência. Puta, assunto chato, mas enfim, tem que ser feito. Se você não sabe qual é a importância daquilo, busque saber, tá? Para tudo que você precisa fazer, você precisa ter a consciência da importância daquela sua atividade. E isso vai dar mais empenho, mais força de vontade para concluir o que precisa ser feito. E aí a gente vai para a sétima e última dica. Deixa eu passar aqui. Tem mais alguma perguntinha, não, né? Não. Se tiver, pessoal, vai mandando, viu? A, Qual a a dúvida de Márcia, vocês? Que está chegando agora? a Márcia Fantasma está aqui, mas estou interagindo, estou vendo vocês escreverem aí. E depois essa live vai ficar gravada 24 horas lá no story da Jéssica. E Isso eu já mesmo. estava há muito tempo para fazer um videozinho sobre procrastinação. E eu vou fazer isso depois lá no YouTube e depois eu deixo disponível também no Instagram. Bom, então das dicas, vamos repassar rapidinho, já falamos da última, tá? Dicas para não procrastinar, então. Desculpa, tem a sétima, né? A Que sétima é dica. a sétima e super importante também, gente. Ó, a Jéssica Bilian, que perguntou, a live vai ficar gravada, vai lá no perfil da Jéssica, tá? Depois eu vou pôr no canal no YouTube. E aí eu vou mandar para você também, Márcia, para você pôr no seu. Ah, muito bom. Vamos lá. A sétima é identificar um padrão. Então, o padrão, gente, olha só, o que normalmente faz você procrastinar? Observe e anote. Se for preciso, que tipo de tarefa você costuma adiar e que tipo de atividade tira a sua concentração. Crie mecanismos para evitar esse tipo de interferência. Essa é a dica de ouro. Eu já sei o que acontece comigo. Eu ponho a culpa nos meus filhos. Eu tenho 2 filhos pequenos. E quando eu tenho que fazer uma tarefa da psicologia, por exemplo, avaliar um teste projetivo, tá? Eu vou ter a sessão do paciente vai ser no dia seguinte e eu ainda não fiz avaliação projetiva. E é uma coisa que exige concentração, silêncio, tempo, privacidade. E aí meu filho vem e me chama para brincar, ainda mais agora nessa época de quarentena. Eles estão super ociosos e ansiosos. E aí eu coloco a culpa nele. Só que vocês acham que eu paro muito tempo para ir brincar com ele? Não. O pouco tempo que eu estou brincando com ele, eu estou pensando na atividade que eu tenho que fazer. E quando eu estou fazendo a minha atividade, eu estou me sentindo culpada porque ele me chamou para brincar e eu não fui. Então, aí voltando para aquela dica lá do não julgar também, é extremamente importante, gente. Perceba qual gatilho faz você sair do foco. Quando você vai lá, como eu falei também de lá, para escrever alguma coisa, eu começo a arrumar a bancada, arrumar o escritório, arrumar as canetas, antes de efetivamente sentar e fazer os recibos lá, né? O que tira você? Porque aí você precisa tirar isso da frente. É a TV ligada? É o som? Ah, é o vizinho? Às vezes eu tenho que mudar o meu ambiente para conseguir efetuar a tarefa, né? E tem uma pergunta, na verdade, duas. Carlinhos, procrastinar seria um ato de falta de vontade ou desânimo? Depende do que você quer dizer com a falta de vontade, porque pode sim estar relacionado. Mas procrastinar é um hábito que a gente cria.
É algo que a gente desenvolve, não é algo que a gente já nasce nato, né? Nato, você já nasce procrastinando. Não. É algo que você aprende. Então, desânimo pode ser porque talvez aquilo que você está fazendo não é algo que te agrade. Mas aí vai de você conseguir entender que a gente nem sempre faz tudo que agrada a gente. Igual tava falando da louça, detesto lavar louça, mas eu tenho que lavar. Então eu preciso entender isso, que mesmo que eu não goste daquilo, eu preciso fazer. Ele tem alguma relevância ou ele tem alguma importância. É necessário. E a Thaíris, psiquiatra, perguntou assim, ó. Para os pacientes ansiosos que estão assistindo, vocês acham que a procrastinação é mais relevante? E aí, Márcia, o que que você acha? Os pacientes ansiosos, eles têm uma tendência muito mais automatizada para procrastinar do que os mais tranquilos. Por quê? Processo. O ansioso, ele pula processos. É como aquele exemplo que eu dei de quem está mastigando e não sente o sabor da comida direito. Depois vai sentir sede. Por que a sede logo depois do almoço? Porque algo estava salgado demais. E a gente só se dá conta quando vem a sede, ou seja, né, assim como a questão da bexiga. Eu só vou no banheiro quando minha bexiga está quase estourando, está um desconforto enorme. Os ansiosos, eles naturalmente já têm essa dinâmica de pular etapas, né? Então, uma das coisas super importantes para a gente orientar aos ansiosos é essa respiração, inspira 4, devolve 4, intensamente, foca no aqui e agora, perceba quem é você, aonde você está. É como aquele teste que vocês psiquiatras fazem também com aquelas pessoas que estão perdendo memória presente, né? Que estão com as memórias antigas mais ativas e as da última instância esquecidas. Vocês fazem as perguntas focadas no aqui e agora, para ele começar de dentro para fora. Quem é você? Onde você está? Então, na procrastinação dos ansiosos, isso fica muito mais evidente porque ele já tem esse hábito natural de pular etapas, de pensar sempre no que virá e não no que está acontecendo, né? Acho que o nosso foco de trabalho, psiquiatras e psicólogos, o nosso grande foco nos ansiosos é fazer eles trabalharem muito, e por isso que foi tão difundido agora a questão do mindfulness, né? Mindfulness, eu nem falo direito isso. Mas enfim, gente, mente plena, tá? Consciência. Vamos para o português que é mais fácil. Então, sem dúvida nenhuma, pode perceber que os seus pacientes ansiosos, Thaís, eles vão ter sim mais sofrimento por conta dessa dificuldade aí de cumprir prazos. Muito bom. Ô, Márcia, nossa conversa aqui tá maravilhosa, mas você acredita que já se passaram 52 minutos? Ai, E socorro, que é logo, pouco logo, pra gente. logo, logo o Instagram vai cortar a nossa transmissão. Tá. Então, E, vamos fazer um resumão, né, do que e, é. Você vai fazer um resumo da parte das dicas. e, Vou falar um pouquinho da procrastinação para quem está entrando agora, que é o hábito de deixar as coisas para depois, de fazer tudo para depois. Lembrando que todos nós procrastinamos, mas nem todos são procrastinadores. Porque o procrastinador é aquele que faz aquilo a todo momento, que faz aquilo sempre, que prejudica a vida dele fazer isso, deixar. O celular e a televisão são coisas que atrapalham muito a pessoa que é um procrastinador. Porque ele fica ali, sabe que tem um compromisso, mas o tempo vai passando, tá mexendo, tá assistindo. Então, se você conseguir controlar o tempo que você passa na internet, no celular, com o tempo que você vai fazer determinada coisa que você precisa, você vai conseguir equilibrar tudo isso. Pode ser algo genético, como eu disse, diz que é algo genético, mas eu acredito piamente que seja mais algo aprendido, que você aprende no comportamento, e a gente pode observar isso com os familiares das pessoas que são procrastinadores, que eles também procrastinam. Então você cresce num ambiente aprendendo aquilo, como ser um procrastinador. E agora nós vamos para as dicas para vencer a procrastinação com a Márcia. vamos lá. Então, a número 1 que nós falamos foi praticar técnicas de presença no agora, tá? Consciência, onde eu estou, quem eu sou, o que eu preciso fazer.
Hoje é dia 13 de maio, quase 19 horas, e é isso, gente. O que que eu estou pensando agora, o que que eu estou fazendo neste instante, né? A gente ter essa presença de espírito no aqui e agora. Dica número 2, divida a tarefa em passos claros e controláveis. Não adianta fazer promessas falsas para você mesmo. Então, você tem 5 dias para escrever 10 páginas, faça 3 páginas por dia, tem um dia para revisar, beleza? Dica número 3, não se castigue por procrastinar. Pare de se julgar. Se você dá espaço para ficar se punindo, você também oferece essa postura para qualquer outra pessoa. E aí é um sofrimento em cima do outro. Então, não se culpe, simplesmente vá à luta para mudar esse hábito, tá? Dica número 4, apoie-se em bons hábitos que você já tem, tá? Então, ao invés de ficar tentando desenvolver aquilo que você não sabe, fortaleça, põe em prática aquilo que você já sabe que é fácil, tá? Que é nato, que é easy para você. Número 5, pense no eu futuro, beleza? Pense em você entregando a apresentação para o seu chefe, pense em você finalizando a sua monografia, pense na pia limpinha com a louça lavada, pense no trabalho feito, como você vai estar, porque aí traz um alívio absurdo, é muito bom. Dica número 6, entenda a importância do que deve ser feito. Se você não sabe, se é uma demanda do chefe, busque saber, pesquise e entenda a importância. E a número 7, eu me perdi. Não lembro mais. Gente, eu fiz isso de cabeça, mas a 7 eu não lembro. Ah, tá, que é a questão do foco, né? De você tirar da frente todas as coisas que te distraem, né? Que te fazem perder a noção do tempo, e aí também complementando o que a Jéssica falou, da questão principal que é celular, né? Bendito WhatsApp. Põe silencioso, né? Vai fazer a tarefa. Ou deixa carregando lá no canto fora, longe de você. Você consegue respirar 1, 2 horas sem celular. Pode acreditar que consegue, né? Televisão está alta, baixa a televisão, pede respeito para os parentes. Busque um ambiente que realmente você possa se concentrar e focar naquilo que você precisa fazer. E fechou. Muito obrigado. Obrigadíssima por vocês que interagiram, que participaram. Uma pena que eu estava aqui arrumadinha, tô com blazer de trabalho, botei até brinco, até anel, gente, na quarentena, falar com vocês. Mas enfim. Tudo para ver a gente. Foi, mas muito obrigada, Jéssica, brigadão. A gente continua se falando. Vocês precisarem de dicas, eu e a Jéssica, a gente está aí para ajudar vocês, beleza? Beijo. Entra lá no perfil da Márcia, viu? Vocês que são meus seguidores, eu quero que vocês comecem a seguir ela. Os seguidores da Márcia também que está assistindo aí podem começar a me seguir, acompanhar o nosso trabalho. A gente atende presencial e atende online também, que é uma facilidade agora nesse momento que a gente está vivendo. Atendemos com valor social, que também ajuda muito por causa da dificuldade financeira que o nosso país está enfrentando. Então, não tem motivos para você não cuidar da sua saúde mental, para você não procurar um especialista. E nós duas estamos à disposição. Vocês podem entrar em contato com a gente, tá bom? Entra lá, pode entrar no direct da Márcia, que você vai encontrar o número do telefone dela, pedir o número do telefone dela, lá na bio dela também tá, na minha também. E é isso. Muito obrigada a vocês pela participação, pela interação. A live de hoje foi um sucesso e eu aguardo vocês na próxima live, tá bom? Um beijão, pessoal. Beijos, Beijo, obrigada. Márcia. Beijo. Até mais. Até, beijo.